bem com você? Você tá interessada no tema? Eu também acho muito importante, né? Olá, galera! E aí, tudo bom? Aqui é Kate Rox, eu tô aqui filmando na minha cama de novo porque eu gostei desse cenário, hein? Aí eu comprei também uma roupinha de cama roxa e como vocês já entenderam, eu gosto bastante de roxo, né? Aí eu achei que, por que não, né? Vamos ficar nesse cenário mesmo, eu achei bem confortável, bem, assim, hospitaleiro, né? Pra criar essa conexão entre a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto... O que foi isso? Gente, tem um fantasma em minha casa, meu Deus do céu. Dado que eu tô gravando esse vídeo aqui às 2h da manhã, eu não diria que eu estivesse muito feliz com esses barulhos que a minha casinha faz, mas tudo bem. Vamos falar hoje de um tema, na verdade, um pouco, talvez, inesperado, mas eu acho que é muito interessante. Esse tema se chama etiqueta digital. Na verdade, eu não sei se no Brasil, hoje em dia, é algum assunto que se discute muito, mas na Rússia já tem aparecido bastantes blogueiros que falam sobre isso. Eu curto muito, eu acho, na verdade, muito importante, né? Porque, gente, é isso, seria banal de... Cacete... Porque, gente, é isso, né? Seria banal dizer isso, mas vou dizer de qualquer jeito, porque é a realidade em que a gente vive. Mas a gente tá vivendo num mundo de muita tecnologia, a gente já literalmente, sei lá, não faz cocô sem celular na mão. E é algo bastante assustador por algum lado, mas ao mesmo tempo é a nossa realidade, é verdade, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E aí, como a comunicação digital faz uma parte cada vez maior das nossas vidas, claro que a gente precisa definir os padrões dessa comunicação. A gente já tem os padrões de comunicação normal, né, na vida real, por exemplo, você não interrompe a pessoa quando ela tá falando. É isso mesmo, Graça, que é isso mesmo, não interrompe quando a pessoa tá falando, por favor. Então, como a gente tem essas regras, né, de não, sei lá, perguntar sobre a vida pessoal ou finanças de uma pessoa se você mal conhece ela, a gente também precisa de algumas regras para manejar os nossos relacionamentos na internet. E aqui a gente tá falando de todos os tipos de relacionamentos. Eu não tô falando só de comunicação que você tem com sua família, seus amigos, seu namorado, namorada. Vamos falar também de comunicação no trabalho, com seus colegas, com seus chefes, etc, etc. Então fica aqui que eu acho que esse vídeo vai ser bem bacana e talvez você também aprenda alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Será que eu preciso tirar o celular da mesa ou da minha mão quando eu tô jantando com os meus amigos ou com meu parceiro ou com as pessoas de trabalho? Eu acho que provavelmente cada um de vocês já presenciou aquela cena bastante assustadora, né? De duas pessoas jantando em algum restaurante com os olhos pregados na tela, sem falar nenhuma palavra. E talvez você até tenha sido essa pessoa, né? Porque... quem nunca, né? Isso tudo realmente parece algum episódio de Black Mirror, que é, na verdade, uma série muito boa, né? Mas, por exemplo, eu pessoalmente tenho tanto medo de todas essas coisas que eu nem consigo ver, eu fico muito aflita, mas isso já é outra questão. Então, será que é preciso realmente esconder seu celular quando você tá na hora de jantar ou em algum tipo de reunião familiar, etc, etc. Em minha opinião, a verdade é que as regras que regem a comunicação entre duas pessoas, ou por exemplo, a comunicação entre as pessoas em algum grupo, são estabelecidas justamente por essas pessoas. Então, a gente não pode falar de algo comum, de algumas diretivas que sejam universais, né? Sim, claro que sempre pode acontecer alguma coisa urgente, então dá uma olhadinha no seu celular, responder rapidinho para seu amigo ou colega, eu acho que não faz mal. Mas eu acredito que é sempre bom pedir desculpa antes de fazer isso, especialmente se você está num grupo mais formal ou, por exemplo, conversado com uma pessoa tete-a-tete, porque eu acho que é sempre desagradável ver seu amigo ou parceiro no celular dele quando você está se desabafando, por exemplo, ou contando alguma história importante para você. Aí a conclusão é sempre a mesma, seja atencioso com os sentimentos de outras pessoas, como em qualquer outra situação da nossa vida, né? Eu própria, na verdade, prefiro nunca usar o meu celular quando eu tô com outras pessoas, porque a quantidade de tempo que eu passo lá nos aplicativos, etc, já me assusta um pouquinho. Ainda mais que o meu trabalho também é ligado ao computador, aos textos. Então, quando eu tenho uma oportunidade de viver alguma experiência ao vivo,
eu prefiro aproveitá-la ao máximo e então não ficar lá no meu celular. Mas as pessoas também são bem diferentes, né? E tem gente que não se incomoda tanto com essas coisas, então sempre é melhor conversar e estabelecer essas regras de antecedência para não ofender ninguém. Agora, a segunda pergunta muito importante. Graça, vamos conversar? Eu queria saber a sua opinião. Como que você acha? Vamos lá. Você acha que ligar para uma pessoa que não seja muito próxima é normal? Essa seria uma oportunidade maravilhosa para zoar de milênicos que ficam surtando com qualquer tipo de interação social. Mas falando sério, gente, uma ligação pode ser uma coisa muito agradável e também pode se tornar um pesadelo. Eu pessoalmente gosto muito de falar por telefone com as pessoas que são importantes na minha vida, mas em outros casos eu simplesmente não atendo. E mesmo se atender, eu escuto uma voz desconhecida no meu telefone, eu fico muito aflita, porque eu realmente acho uma violação dos meus limites pessoais. Mas eu já vou explicar tudinho, tá bom? Eu realmente não vejo nenhuma necessidade em ligar para a pessoa. Hoje quase todo mundo tem WhatsApp. Se não tem WhatsApp, sempre tem mensagem de texto, então é sempre melhor escrever. Por que a gente opta por essa opção de ligar para a pessoa que você não conhece? Eu acho que a questão é que é mais rápido, que é mais provável receber uma resposta. Mas aí eu proponho fazer o seguinte, escrever uma mensagem e se a pessoa não responde e se o assunto é realmente algo muito urgente, mas urgente de verdade, então você pode ligar para a pessoa em casos assim extremos, mas em outros eu não vejo necessidade nenhuma, real. Quando eu trabalhava como jornalista na agência de notícias, eu era correspondente especial. Então vocês imaginam que por meu trabalho eu tinha que falar bastante com as pessoas pelo telefone, pedir comentários para os cientistas políticos, economistas, etc, etc, etc. E no mundo de jornalismo antigo, de padrões antigos, é algo muito comum ligar para a pessoa, justamente por causa de rapidez. Porém, eu acredito que essa atitude é realmente muito antiquada. Em toda a minha experiência de trabalho, eu acho que houve 1 ou 2 casos em que a pessoa não tinha WhatsApp ou algum outro Messenger. Então, você sempre pode escrever uma mensagem e eu acho que é um ato de mostrar respeito por essa pessoa. Na verdade, você não vai economizar muito tempo se você ligar para a pessoa sem avisar. Mas você já pode estragar de antemão o tom da conversa. Quando você manda uma mensagem para alguma pessoa com quem você pretende fazer uma entrevista, primeiro você já estabelece o tom de comunicação, explicando a sua causa, explicando de onde que você vem, para que você precisa de falar com essa pessoa. Então você já não vai pegar essa pessoa de surpresa. Segunda coisa, você simplesmente mostra respeito para com essa pessoa. Afinal das contas, é você que precisa de comentário. Essa pessoa precisa também, né, de aparecer na mídia, é sempre bom. Mas quem precisa mais é você, como jornalista. Então é sempre bom mostrar esse tipo de respeito, perguntando se a pessoa tem tempo, se tiver tempo, quando que seria melhor ligar. Se tiver jornalistas entre os meus seguidores, comentem embaixo, por favor. Falem o que vocês acham sobre o assunto, como que vocês fazem, se vocês ligam para a pessoa ou se vocês escrevem uma mensagem primeiro. Seria uma coisa bem interessante para eu raciocinar e também analisar. Mas tem uma coisa, gente, que eu nunca na minha vida vou entender. Nunca. Eu, na verdade, não sei se no Brasil tem isso, ainda mais que hoje em dia o mundo de delivery, de comida, né, é cada vez mais dominado pelos aplicativos. Eu sei que no Brasil tem iFood, aqui na Rússia a gente também tem vários aplicativos, mas enfim. Quando você pede a comida em algum site, em algum restaurante, tem alguns lugares, pelo menos aqui na Rússia, que ligam para você para ler tudo que você acabou de encomendar. Olá, Ekaterina, você encomendou pizza pepperoni, 2 cachorros quentes, 2 batatinhas fritas com óleo salsa, molho barbecue, molho de queijo, 2 cocas, um bolo de chocolate, um mousse de morango. Tudo certo? Gente, pra que você precisa de me perguntar isso se eu acabei de encomendar? É muito absurdo, não precisa fazer isso, pelo amor de Deus, não façam isso com o cliente. Eu já peguei ranço de vários lugares desses. Eu simplesmente não peço comida nesses lugares porque
Eu não entendo para que você precisa fazer isso. Outra coisa é, tipo, chamar e oferecer seu serviço pelo telefone. Talvez funcione com geração mais velha, mas eu acho que para a população mais jovem é uma maneira mais absurda, que não funciona. Gente, hoje todo mundo tem Instagram, tem Facebook, tem outras redes sociais, tem targeting. A gente pode fazer publicidade de outros jeitos, pelo amor de Deus. Não façam isso. Próxima coisa, será que é normal seguir colegas no Instagram ou em qualquer outra rede social? Quem nunca deu aquele stalk em algum colega seu no Instagram e ficou chocado o quanto que essa pessoa é diferente nas redes sociais? Mas por que ela está diferente nas redes sociais? É justamente porque é a vida pessoal dela, né? E a imagem da pessoa no trabalho e em outras esferas da vida normalmente se diferem, é uma coisa normal. Não quer dizer que essa pessoa seja hipócrita ou alguma coisa disso. Então, agora a pergunta é essa: será que é normal seguir seus colegas, seu chefe, por exemplo, no Instagram, no Twitter? Bem, eu acho que isso depende muito do tipo de estabelecimento onde você trabalha, porque se for um startup de uma equipe pequena de pessoas que se comunica muito e que são bastante amigos no trabalho, etc, etc, eu acho que é absolutamente normal. Agora, se estamos falando de um lugar mais formal, né, algum estabelecimento governamental, por exemplo, eu não acho que seja uma ideia muito boa. Claro que você pode stalkear e ser stalkeado de qualquer jeito, né, sem a pessoa deixar muitos vestígios, cacete. Sem a pessoa deixar nenhum histórico de pesquisa. Mas é justamente por isso que eu recomendo fechar seu perfil, deixar seu perfil privado e pronto, é só para amigos, família e as pessoas que você quer que vejam. Lembrei agora de uma situação que eu acho que seria legal citar nesse contexto. No mês passado, houve um escândalo bem grande na Rússia. Tem uma professora de história bem jovem, eu acho que é mais ou menos da minha idade, 23, 25 anos, que trabalhava numa escola. Aí, como muitas pessoas da idade dela, ela tinha um Twitter. E um Twitter não muito popular, mas tinha, sei lá, 3, 5 mil seguidores. E ela era bem aberta sobre a vida pessoal dela nessa conta. Aí ela contava tudo, ela contava como que ela passava os finais de semana, o que ela bebia, com o que ela transava, como que era, sabe? Tipo, a gente sabe como é o Twitter, né? E ao mesmo tempo ela tinha relações maravilhosas com alunos, né? Porque como ela era bastante jovem, muito mais jovem que a maioria dos professores na escola, ela ajudava eles com conselhos e também, como dizem os próprios alunos, era uma professora muito maravilhosa que conseguiu despertar interesse neles por essa matéria tão difícil que se chama história, né? Então, o que aconteceu? A mãe de um dos alunos de uma das turmas, onde ela era professora de história, encontrou esse perfil do Twitter. Aí ela fez uma reclamação para a administração dessa escola, falando que não era comportamento decente para uma professora, etc, etc. Aí vocês imaginam, né? E acabou que a menina foi demitida, do nada. Falaram para ela que, desculpa, a pessoa apresentou uma queixa, então agora você não trabalha mais aqui. Embora, como diz a própria garota, ela nunca tenha falado o nome do perfil dela para os alunos dela, era uma coisa exclusivamente pessoal. Esse caso foi muito repercutido na mídia russa e a sociedade, na verdade, se dividiu. Algumas pessoas falavam que a gente não pode se meter em assuntos pessoais de outras pessoas, qualquer que seja a profissão delas. Outras falavam que a menina tinha certa responsabilidade pela sua imagem moral, etc, etc, e minou ela, então agora não tem direito de ensinar história para a geração jovem. E acabou que agora todas as escolas da cidade, e na verdade de todo o país, conhecem o nome da menina e ela não tá conseguindo achar nenhum trabalho porque foi muito criticada na mídia e ninguém a quer. Então é uma situação bem interessante para refletir, eu acho. E também acredito que é mais um motivo para fechar suas redes sociais
se você, por exemplo, trabalha em alguma esfera parecida com essa e se você publica algumas coisas que possam ser escandalizadas. Próxima pergunta: quando que é aceitável mandar mensagens de voz? Essa função foi introduzida em várias redes sociais faz bem pouco tempo, né? E logo ganhou uma popularidade absurda. E agora eu vou ser honesta desde o início. Todos os meus amigos sabem que eu não tenho maturidade quanto às mensagens de voz. Para mim, mandar um podcast de 10 minutos contando alguma história absolutamente menor, com todos os detalhes, é absolutamente normal, sendo que essa história poderia ser resumida em 30 segundos. Porém, eu faço isso só com as pessoas mais próximas e só se eu souber que eles estão num ambiente confortável para escutar. Às vezes eu também pergunto, ou eu mando um áudio e falo, escuta mais tarde, não tem nada de urgente. Eu amo as mensagens de voz, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa no mundo de hoje, quando a gente nem sempre tem tempo para ver os amigos, as pessoas que a gente ama, e às vezes é até melhor que uma conversa telefônica, por exemplo, né? Porque quando as duas pessoas estão falando por mensagem de voz, elas não se interrompem tanto quanto numa conversa por telefone, e a conversa também fica um pouco mais lógica e concisa, porque vocês discutem assunto um por um. Agora, gente, eu tenho que fazer um apelo público muito importante. Pelo amor de Deus, não mandem mensagem de voz pelo trabalho, por favor. Especialmente se você é chefe. Vou contar pra vocês uma história. Eu trabalhava num canal de YouTube russo, onde eu era chefe da redação. Isso quer dizer que eu era responsável por maior parte de pré-produção e também grande parte de pós-produção. Isso significa que eu preparava roteiros, eu preparava perguntas para entrevistas, eu fazia a pesquisa. Aí depois da filmagem eu controlava o trabalho de editor de vídeo, o trabalho da designer. Então, todo o resultado final. Porém, o direito da última aprovação, claro que era da minha chefe, né? Porque ela era proprietária e ela adorava fazer todas as edições, todos os comentários, mandando as mensagens de voz. Agora imagina, você tem, por exemplo, 2 horas de vídeo, que depois devem ser resumidos, sei lá, em 20 minutos. Aí você tem timecode, e a sua chefe manda uma mensagem, é mais comum na verdade 5 mensagens separadas, falando: corta a parte de 2,30,40 até 4,25,3. Em momento 6,15,2, por favor, adicione essa parte, substitua essa parte por aquela parte, etc, etc. Agora, o que resta para você? Você precisa anotar tudo isso, ou você precisa reescutar cada vez que você precisar desses comentários ao longo de fazer edição de vídeo. Mas o mais ruim é que quando você precisar de achar alguma coisa que você lembra, mas você não lembra direitinho de que você falou, aí você não pode simplesmente pesquisar no WhatsApp, por exemplo, como é possível com mensagem comum, né? Você tem que lembrar quando que tinha sido enviada essa mensagem, qual que era a mensagem, perder um monte de tempo com isso. Agora, a minha pergunta é, o que pensam essas pessoas que fazem isso? Elas pensam que é mais prático para elas, e eu entendo. Por exemplo, a pessoa tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de reunião, está dirigindo um carro, não pode digitar na hora. Mas agora, é prático para você, não é prático para seus funcionários. Seus funcionários vão levar muito mais tempo para fazer o trabalho que eles fariam em 5 minutos. Isso não é vantajoso nem para você, nem para eles. Então, eu acho que sempre tem uma oportunidade de parar um pouco. De parar. Todo mundo tem 2 minutos, né? Todo mundo pode parar e escrever uma mensagem direitinho, falando isso, isso e isso. Então, o principal é não pensar em apenas seu próprio conforto, mas também o conforto de outras pessoas. Ainda mais que, afinal das contas, pode acabar afetando o seu próprio produto. Tudo bem? Militei todinha, né? Gente, mas eu tenho um trauma psicológico dessa experiência, desculpa, mas... Agora tem mais uma coisa que sempre se fala nos manuais sobre etiqueta digital, que na verdade são muito poucos, né? Mas eu diria que já é algo que se considera uma regra. É a seguinte, não ligar ou não mandar mensagem no tempo livre da pessoa, quer dizer, nas folgas, ou por exemplo,
o trabalho da pessoa acaba às 7 da noite, aí depois dessa hora você já não pode fazer isso. Na verdade, eu acredito que isso depende bastante da sua especialização, quer dizer, se você é um médico cirurgião, por exemplo, que trabalha com pacientes graves ou com casos de emergência, aí provavelmente é uma das suas obrigações, né? Sempre ficar ligado, sempre ficar atento e estar pronto a sair para operação qualquer hora, sei lá. Ou, por exemplo, no meu campo, que é jornalismo, quando a gente tem que ficar ligado 24 horas. Claro que a gente tem turnos, mas, por exemplo, se você ocupa um cargo de chefe ou editor-chefe, você vai ter que ficar em contato o tempo todo, porque sempre acontecem acidentes, quedas de avião, crimes, atentados terroristas. Eu já nem tô falando da política e tudo que rola lá nesse campo, né? Porém, se a empresa onde você trabalha não lida com assuntos tão urgentes e o tema da sua mensagem bem pode esperar até a manhã seguinte ou até o final do feed, eu acho que é sempre bom postergar o envio. Sim, pode ser confortável para você, já mandar essa mensagem, esquecer, sabe? Já livrar desse fardo psicológico que você tá sentindo. Mas sempre pensa no conforto de outra pessoa, em primeiro lugar. Você poderia falar, bem, mas a pessoa sempre tem a escolha de não abrir essa mensagem e abrir só na manhã seguinte, por exemplo. A escolha tem, mas a gente sabe aquele desconforto que causa alguma notificação no seu celular, e quando você não abre, isso de algum jeito te afeta e acaba afetando também a qualidade do seu descanso. Vamos para a próxima questão. Será que é bom dar um conselho às pessoas na internet, sejam blogueiros ou seus amigos? Eu acho que aqui a regra é a mesma que na vida real, na verdade. E a regra é não dê conselhos até que sejam pedidos. Fazer um comentário falando, tipo, olha, se eu estivesse em seu lugar, eu acho que seria melhor fazer isso ou aquilo. Não é válido, gente, porque a pessoa não perguntou. Se um blogueiro, por exemplo, posta alguma coisa, se queixando de alguma coisa, se desabafando, isso não quer dizer que seja um apelo para expressar sua opinião. Isso, na verdade, pode prejudicar ainda mais o estado psicológico de uma pessoa. Agora, se a gente está falando de seus amigos, em alguns casos já pode ser diferente, depende muito do tipo de proximidade que vocês têm. Mas eu acho que assim, em 90% dos casos é melhor não dar conselho ou algum comentário até que seu amigo peça para fazê-lo. Muitas vezes aquelas coisas que a gente chama de conselho se transformam em uma certa pressão. E uma pessoa que já está afetada por algum tipo de acontecimento fica ainda mais afetada. E a gente não quer isso, né? Agora, voltando para o assunto de figuras públicas, às vezes as pessoas falam, bom, mas esse é o preço de popularidade, né? Essa pessoa quis isso, essa pessoa tá se expondo. Por exemplo, se for um artista, cantor, qualquer pessoa que tenha visibilidade no espaço público. Não, gente, se a pessoa decidiu ser blogueira, isso quer dizer que ela tem alguma coisa para dizer para esse mundo. Se é ativista, quer mudar alguma coisa. Se é cantor, cantora, quer partilhar sua música com outras pessoas. E assim por diante. Outro assunto que eu achei muito importante abordar nesse vídeo é: será que é bom e será que é aceitável postar cenas de violência nas suas redes sociais? A resposta é óbvia, não. Mas eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês tem aquele amigo que sempre posta aqueles vídeos com animais massacrados achando que isso vai ajudar a salvar o planeta. Será? Eu acredito que não. Eu sou uma pessoa bem consciente e eu realmente pretendo ser o mais responsável possível quanto às questões de meio ambiente e ecologia. Eu não sou vegetariana, porém não consumo muita carne, eu simplesmente não gosto. Porém, se eu fosse vegetariana, como é que o fato de eu ter assistido esse tipo de conteúdo, por exemplo, repostado por meu amigo, ajudaria o planeta? O que mudaria? Provavelmente apenas o meu estado psicológico.
Sim, o Instagram tem um filtro de conteúdo delicado e costuma esconder a imagem se for sensível para algumas pessoas, mas a verdade é que nem sempre funciona. E acaba que aparece para muitas pessoas, inclusive eu, e essas pessoas ficam muito triggeadas. As cenas de violência contra animais costumam ser muito sensíveis para a maioria das pessoas. Eu acredito que você não pode arriscar a saúde mental dos seus seguidores sem consentimento. O ativismo ecológico é realmente uma coisa muito importante. Vou nunca negar isso e eu sou completamente a favor, mas eu acho que esse ativismo pode ser feito através de outros métodos. Então, galera, é tudo que eu quis falar para vocês hoje. Agora são 3 da manhã. Eu tô bem elétrica aqui, bem ligadona. Talvez eu grave mais um vídeo ainda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou um pouco diferente daquilo que eu costumo fazer e dos temas que eu costumo abordar, mas eu acredito que afinal das contas tem a ver com o tema mais importante de todo o meu ativismo, que é a empatia e consideração que a gente dá para outras pessoas, né? Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que regras que vocês talvez tenham achado estranhas, ou por outro lado vocês concordam comigo e vocês também acham que não é muito bom fazer isso. E deem um like, por favor. Meu canal ainda é muito pequeno, mas eu não vou desistir, mesmo com essas 50 pessoas aqui. Eu tô muito feliz. Eu tô me esforçando para fazer o conteúdo da maior qualidade possível. E também, se você tá aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva. Vai ter muito conteúdo legal, muitos temas, muito ativismo, muita militância. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Abraço grande. Tchau. Gente, eu já tô cansada, meu Deus.